Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Louvamos a Deus pela sua grandeza e bondade. Louvamos a Deus pelo seu cuidado, pelas suas mãos estendidas sobre nós, por ter nos guardado até agora, nos guardado deste mundo, dos perigos deste mundo, nos guardado da violência, guardado sobretudo o nosso depósito, a nossa consciência sã e esperançosa na volta do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família. Nos ajude compartilhando os nossos vídeos e também pedindo aos seus amigos que se inscrevam para que possamos alcançar o maior número de pessoas. Leia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29. Atos 20, 29. Que nos diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Glória a Deus. Nossa temática de hoje é o alerta do apóstolo Paulo aos Efésios. Meus amados irmãos, nós sabemos que o apóstolo Paulo é para nós, depois de Jesus, o modelo missionário. O apóstolo Paulo, lendo as suas cartas, lendo os seus trabalhos, vendo a sua disposição, nós não vemos em Paulo alguém interesseiro por posição, alguém interesseiro por título, alguém interesseiro por fama. Nós não vemos isso no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nele nós vemos alguém que se interessa pela pregação do evangelho. Ele diz na carta aos Coríntios: ai de mim, se não pregar o evangelho. Era a missão dele, a missão intransferível, a missão irredutível de pregar o evangelho. Mas ele passando pela sua pela terceira viagem missionária. Na primeira viagem, ele saiu de Antioquia e voltou para lá, Antioquia. Na segunda também. Mas nessa terceira, ele voltou para Jerusalém, saiu de Antioquia e seu retorno foi em Jerusalém. E na sua passagem por Éfeso, ele sente o quanto a cidade de Éfeso estava adormecida na idolatria. E ali ele ficou, segundo a Bíblia, cerca de 3 anos pregando o evangelho. Ele diz aqui que ele ficou lá esses 3 anos pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 20, versículo 31, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Mas ele agora estava se despedindo. Deus havia chamado a ele para ir a Jerusalém. Devemos lembrar lá atrás que quando ele foi chamado, lá indo para Damasco, para perseguir a igreja, Jesus disse a ele que ele seria, a partir daquele dia, alguém que pregaria aos gentios de longe. Ele tomaria Paulo para pregar, e ele estava fazendo isso. Estava pregando o evangelho nas suas viagens. 3 viagens ele estava completando, mas ele agora é chamado para Jerusalém. Deus tem seus planos. Alguém pode dizer, mas por que ele trabalhou tanto e Deus permitiu que o seu final fosse na cadeia? Não podemos ou não devemos questionar essas coisas, porque Deus é soberano em tudo aquilo que faz. Mas ele, sentindo pelo Espírito Santo e vendo nele mesmo, ele espelhando-se nele mesmo, o zelo que ele tinha pela igreja ali em Éfeso, ele sabia que quando ele partisse,
não era partida para a morte, mas quando ele saísse dali de Éfeso, ele previu que lobos devoradores entrariam na igreja para perverter o ensino que ele havia durante esse tempo. Mas, meus amados, aquilo caiu como um balde de água fria no coração das pessoas que seguiram a ele. O nosso irmão, o apóstolo Lucas, ele, que é escritor desse livro, em determinado lugar ele está fora, em outro lugar ele está dentro. Mas aqui no capítulo 21, ele entra na narrativa. E a gente vê um esforço muito grande da igreja, dos irmãos ali, para que Paulo não fosse a Jerusalém, para que Paulo não largasse a igreja em Éfeso. Ele estava tão bem lá que ninguém queria que ele largasse. E eles fizeram muito esforço para que Paulo não fosse. De forma que Paulo sabia exatamente a sua chamada. Aqui no capítulo 21, no versículo 8, diz: no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, aqui é Lucas dizendo, o escritor do livro, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos ali ficamos com ele. Meus amados, esse Filipe era um daqueles diáconos que foram instituídos lá em Jerusalém para cuidar das mesas, como diz o relato bíblico. Então, eles, no esforço que estavam fazendo para impedir a viagem de Paulo a Jerusalém, ou não propriamente a Jerusalém, mas para impedir que ele saísse de Éfeso, eles levam Paulo à casa de Filipe, que era um evangelista, e que tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Está aqui escrito, tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, versículo 9. E a Bíblia diz que eles ficaram ali muitos dias. E demorando ali por muitos dias, nada aconteceu. Deus não falou nada. Deus silenciou a respeito da viagem de Paulo para Jerusalém. Quando eles estão na casa de Filipe, naturalmente esperando que Deus falasse algo para livrar a Paulo daquela viagem, chega na casa de Filipe um profeta da Judéia por nome Ágabo. Então Deus, que não usou as 4 filhas de Filipe, Deus usa agora o profeta Ágabo. E a Bíblia diz que Ágabo toma a cinta de Paulo e aperta em si mesmo e diz: farão em Jerusalém assim com o dono dessa cinta. Olha o que ele diz: e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Meus amados irmãos, essa era a preocupação de Paulo, em sair de Jerusalém, de Éfeso, e saber que os inimigos da igreja entrariam ali. E não era um inimigo de fora, não. Ele diz: e dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Queridos irmãos, isso é um mal que vem de longe. Essa coisa de pessoas que querem atrair discípulos para si mesmos, querem apacentar para si mesmas. Pessoas que, muitas vezes, irmãos, elas preferem ser honradas antes do Senhor. Honrando a elas, está tudo bem. Colocam a honra ao Senhor em segundo plano, em segundo lugar. Então, eram essas pessoas que Paulo temia em Éfeso. Que quando eles partissem para Jerusalém, essas pessoas se apropriariam de alguns incautos, alguns principiantes ali, e fazer com que eles seguissem a eles mesmos, aos líderes que se levantariam. O nosso irmão
A Bíblia conta outra história, lá no livro dos Reis, quando o profeta Eliseu morreu, a Bíblia diz que os moabitas invadiram Israel. Veja o perigo de quando um homem de Deus é tirado, o quanto a igreja, quanto o rebanho fica em insegurança. Por isso Paulo tinha essa preocupação, mas eu quero nessa oportunidade pedir a você que oremos para que Deus nos dê líderes firmes por todo o mundo, porque o evangelho está sendo pregado em todo o mundo. E que a firmeza de Paulo, a firmeza do profeta Eliseu estejam nas nossas igrejas, nas nossas lideranças, para que nem os moabitas e nem os lobos cruéis se apoderem das ovelhas e as persigam e as matem. Glória a Deus. Os lobos cruéis não têm lugar na igreja. Os lobos cruéis não devem ter lugar na igreja de Deus. Como os moabitas, que Deus disse que não entraria na congregação do Senhor, também não deveriam ter lugar lá em Israel com a morte do profeta Eliseu. Então Paulo tinha essa preocupação que não era só dele, é nossa também. Deve ser nossa também. A preocupação de que, ao Deus levar um dos seus líderes, ele já tem outro preparado. Preparado pelo primeiro, por aquele que foi levado. Preparado, mas preparado com a Bíblia, com sinceridade, preparado como se estivesse preparando para como estando preparando para Deus e não para si próprio. Glória a Deus. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Olha, irmão, que tristeza. Nada é mais desolador do que você saber que alguém está sofrendo ou vai sofrer determinados males fora da sua possibilidade de defesa. Quando você não pode defender. Imagina uma mãe ver um filho, um pai ver um filho sendo assaltado na rua, quem sabe até morto, e ele impossibilitado de defender. Apenas assiste, apenas sofre, apenas sente, mas não pode fazer nada. Era o sentimento de Paulo ali. Eu sei que quando eu sair, lobos cruéis que já estão entre vós. Lobos que muitas vezes são até preparados. São amigos dali de dentro. Mas estão só espreitando, estão só esperando uma oportunidade para se apropriar dos irmãos, das ovelhas. São lobos. O nosso irmão Nemuel Kessler, no seu livro Deus Não Desiste de Você, ele diz que onde tem uma ovelha, sempre haverá ali um pastor e um lobo. Um pastor e um lobo. O pastor para defender e o lobo para atacar. Enquanto o pastor está defendendo, o lobo está ali descansando, esperando. Mas à medida que o pastor pare de defender, e a defesa que eu digo aqui é de ensinar a palavra de Deus, ensinar doutrinas bíblicas, preparando o crente para se livrar do pecado. Quando o pastor deixa de fazer isso, quando o pastor se esconde, quando o pastor se omite, o lobo se aproxima. E era isso aqui que, infelizmente, ia acontecer, que Paulo previu, que quando ele saísse, não tinha muita gente ali que tivesse disposição para defender a igreja, mas que os lobos que estavam ali próximos se aproximariam mais ainda e passariam a deturpar o ensino, levando para si as ovelhas. Que Deus, meus amados, nos abençoe e nos guarde. Que as nossas igrejas, o nosso povo, os nossos crentes sejam verdadeiramente guardados, ensinados. Que os nossos crentes sejam verdadeiramente preparados para subir para o céu e não para ficar por aqui, porque aqui não é o nosso lugar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.